Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Aliança MJ. Desde já gostaria de agradecer a participação de todos vocês. Pedir a você que não é inscrito nesse canal ainda, inscreva-se, compartilhe, dê seu like. Ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, pois a sua participação é muito importante para o segmento desse canal. O assunto que eu gostaria de estar trazendo a seguir para vocês é referente a Joyce Hasselman. Funcionários de Joyce apresentaram áudios e mensagens à emissora CNN para comprovar que teriam sido obrigados por ela a criar perfis falsos. Os funcionários apresentaram mensagem e áudio em que eram orientados por Joyce ou por assessores da parlamentar a criar esses perfis. Um funcionário alega que Joyce usava dinheiro público para realizar essa produção de fake news, já que o salário dos funcionários eram pago por dinheiro vindo da Câmara dos Deputados. Ou seja, o dinheiro que era usado para produzir essas fake news para atacar adversário é dinheiro de impostos, dinheiro meu, dinheiro seu, dinheiro do contribuinte, usado de forma desleal, vamos dizer assim, para atacar adversários. Uma pessoa que afirma ter trabalhado para a Joyce por mais de um ano alega que com frequência Joyce exigia a criação desses perfis e ainda cobrava que a gente enviasse para ela para provar que estava sendo feito. Teve uma época que ela pediu para que a equipe toda fazer pelo menos 5 perfis em cada rede social. Esses perfis eram aqueles que eram usados para atacar os adversários, para elogiar certas atitudes que a parlamentar tomava. Em uma das conversas por WhatsApp, uma assessora de Joyce pede que todos os funcionários criem perfil no Twitter, Facebook, YouTube e, em referência à deputada, diz que ela vai monitorar. Em um grupo de funcionários de Joyce, um deles reforça a pedido da parlamentar que todos, sem exceção, estejam atentos às redes. Ele escreve que para fazer, sem mimimi, cumprir as ordens da parlamentar. Ou faremos o que ela quer, ou quem não fizer está fora. Ou seja, se comprovar essas denúncias, Joyce ainda exigia de uma forma, vamos dizer assim, ameaçando os seus funcionários. Em agosto de 2019, Joyce pede via WhatsApp para que uma funcionária coloque todos os perfis para trabalhar no Twitter, fazendo comentário positivo sobre a candidatura dela à prefeitura de São Paulo. Joyce também escreve com voz, diz que trabalho no Twitter, não estou vendo absolutamente nada, mas os links do que escreveram, falei para vários de vocês, a assessora afirma que tem dificuldade de criar perfis por ser necessário vincular a um número de telefone. Então vejam que, de certa forma, eram usados telefones com CPF duvidosos, vamos dizer assim. A assessora então pergunta a um funcionário por meio de áudio se seria possível criar esses perfis tendo vários números de celulares e para isso sugere criar CPFs falsos para poder cadastrar cada número telefônico. Então vejam, tem vários indícios de crimes
não só a criação de perfis falsos, como o uso de documentos falsos também. Acabo de mandar mensagem questionando sobre isso e sobre a questão do Twitter. Acho que a gente tem que comprar chip mesmo e ver o que a gente faz, disse a funcionária de Joyce. Em um site que gera CPF que não são reais e que dá para usar, porque o CPF tem uma lógica, né? O número não dá simplesmente para a gente colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí esse site gera CPF e a gente pode cadastrar os chips com esses CPFs. E não se ferrar, afirmou em áudio. O funcionário que alega que Joyce usou dinheiro público para criar perfis nas redes afirma que todos os funcionários de Brasília são pagos com verbas do gabinete dela. Então a Câmara paga por esses perfis falsos. Ele explica ainda que tem pessoas lá recebendo via nota fiscal. Tem pessoas que recebem pelo próprio gabinete e tinha pessoas que recebiam pela liderança do governo. Ele também afirma que nunca usei CPFs falsos, mas eu sabia que dentro da equipe as pessoas tinham que criar e, se não me engano, tinham software ou algum programa que fazia busca para a criação desses CPFs. E aí segue sobre mais uma série de relatos desse funcionário. Aqui também tem os nomes de alguns outros parlamentares que eram mandados ser atacados por Joyce. Entre eles, Bia Kicis, Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro. Todos esses sofriam ataques de perfis falsos a mando de Joyce Hasselman. Eu sei que, se comprovado isso, é um motivo para a gente comemorar, porque a pessoa que mais acusava o nosso presidente de gabinete do ódio, na verdade, era ela que tinha o seu próprio gabinete para atacar seus adversários. Pouco se viu falar nesses últimos dias, depois que veio à tona essas denúncias, dos demais parlamentares. O único pedido de impeachment assim, que tem de concreto foi apresentado pelo jornalista Oswaldo Eustáquio, se eu não me engano é o nome dele, que apresentou um pedido de impeachment de Joyce Hasselman. Mas os demais políticos pouco se manifestaram, a não ser a Carla Zambelli e o Eduardo Bolsonaro, os que vinham sofrendo ataque dela. Mas os demais, silêncio total. Imagina se fosse uma denúncia dessa que se comprovasse com tantas provas, fosse o presidente Bolsonaro. Imagine os estardalhaço que não estava. Mas, de certa forma, essa comemoração toda me traz certa preocupação, porque pode dar mais voz àqueles que querem censurar a internet. Pode se usar dessa denúncia feita na CNN para dizer: nós temos razão, olha só, a internet está sendo usada de forma ilegal para atacar pessoas. Então essa comemoração eu vejo com uma certa preocupação, porque pode dar voz à esquerda para dar seguimento na CPI das fake news, criar lei para censurar a internet. Então, temos que ficar atento a certas críticas que a gente faz. Claro, foi muito bom ter visto que
Joyce pode ter sido desmascarado, mas, ao mesmo tempo, temos que ficar atento que pode ter fortalecido a oposição que quer, de toda forma, censurar a internet. Isso é um assunto extremamente delicado. Esperamos que seja investigado de alguma maneira e que, se for comprovado tudo isso, apesar de as evidências serem fortes que essas denúncias são verdadeiras, que Joyce seja punida, porque ninguém está acima da lei, como ela mesma diz. Esse era o assunto que eu tinha para trazer para vocês. Desde já, agradeço a todos que me acompanharam nessa apresentação desse relato do dia, vamos dizer assim. E o meu muito obrigado e até o próximo vídeo.